pedido pelo presbítero Flávio para a gente fazer um estudo, e fazia tempo que eu tinha esse estudo em casa, mas eu nunca ministrei aqui na igreja, né? Que é como identificar uma igreja verdadeira. Identificar uma igreja verdadeira. Apenas como preâmbulo, nós temos que ter em mente que existem muitas igrejas por aí. Em cada esquina tem uma igreja. Nós saímos daqui da nossa, e se nós seguirmos, eu não tenho muita noção, mas só na principal, daqui até minha casa, dá para contar umas 20 igrejas evangélicas. E por um lado, existe uma acusação que a Igreja Católica tem contra nós protestantes, é que enquanto eles são unidos, nós somos divididos, né? Eles falam muito sobre isso, e esse é um dos ataques mais diretos que os católicos romanos fazem contra a Igreja Evangélica, que infelizmente, de certo modo, tem fundamento. A Igreja Católica Romana, ela está subordinada à figura do Papa e ela segue no seu caminho. Dentro do catolicismo existem divisões também. Nós temos a Igreja Católica Brasileira, por exemplo, que é uma igreja com toda a doutrina da Igreja Católica Romana, porém tem a sua liderança aqui no Brasil e não segue as ordens do Papa. A Igreja Ortodoxa, que é aquela igreja grega, o pessoal que usa roupa preta, barbão, os padres que podem se casar, ela é tão antiga, aliás, alega ter tanta antiguidade quanto a Igreja Católica Romana, mas também ela é dividida. Cada patriarcado é independente um do outro. E eles dizem que têm comunhão uns com os outros porque guardam a mesma sucessão apostólica, acreditam ter a mesma sucessão apostólica. E algumas doutrinas são semelhantes, mas, por exemplo, os ortodoxos gregos não creem no purgatório, não creem em muitas doutrinas que a Igreja Católica Romana adota, então também tem uma divisão. E a Igreja Evangélica, então, nem se fala. A Igreja Evangélica é muito dividida naquilo que se refere à administração, na teologia, e existem várias igrejas por aí. A grande questão é como nós cristãos podemos identificar uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica. Nós não podemos ter a soberba, a altivez e o sectarismo de dizer assim: só a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja verdadeira. Não é uma frase correta, né? A nossa igreja é uma instituição que caminha pela teologia bíblica e que tem uma doutrina pura, mas existem outras igrejas que também possuem uma teologia saudável e uma doutrina bíblica. Então, aí nós podemos olhar talvez para a placa, que é um problema também, porque tem igrejas com nomes lindos, com nomes até atraentes, mas que a sua doutrina não é uma doutrina verdadeira. Olha só o nome da Igreja dos Mormons: Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias. É um nome bonito, né? Impactante, mas prega doutrinas heréticas. Então, como identificar uma igreja é algo que, ao mesmo tempo que é simples, fica complicado quando você não tem uma noção bíblica do que é ser uma igreja à luz das Sagradas Escrituras, à luz daquilo que a Bíblia ensina. Então, para a gente poder caminhar nesses 5 pontos que eu preparei aqui no estudo, nós vamos estar lendo a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 14 ao 16, que a epígrafe tem, que a epígrafe nas nossas Bíblias atualizada é: a Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. Olha o que diz o texto bíblico: escrevo-te estas coisas esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 tratando sobre as qualificações dos presbíteros, bispos e diáconos,
E ele conclui falando sobre por que esses líderes precisavam ser tão dedicados e preparados, e na conclusão, nessa definição, ele vai então para uma doxologia cristológica. Ele vai falar sobre aquilo que Cristo fez, quem era Cristo, como a igreja prega Cristo, e aqui em poucas frases ele define doutrinas que são fundamentais: a encarnação de Cristo, a justificação por não ser um pecador, sua impecabilidade, a sua glória antes da encarnação sendo contemplado pelos anjos, o efeito da pregação e a sua centralidade na pregação, a fé que a igreja receberia e com isso também sua ressurreição e ascensão. No final do versículo 16 vemos tudo isso. Agora, como identificamos essa igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade? O que é ser uma igreja verdadeira? Bom, a introdução diz assim: a igreja de Cristo é a única instituição que representa a Deus diante deste mundo. A igreja é o modo pelo qual Cristo é visto pelo mundo. Dr. John Piper, não foi Piper, mas Billy Graham afirmou que nós somos, a nossa vida, o nosso testemunho seria a pregação que o ímpio ouviria melhor, porque às vezes as suas palavras não são suficientes. Jesus é visto no mundo através da sua igreja. Então, por que Jesus é visto no mundo por meio da igreja? Lembra de Apocalipse capítulo 1, versículo do 13 e versículo 20? Apocalipse 1, 13 e 20. Aonde é que o Senhor Jesus foi visto por João? No meio dos 7 candeeiros de ouro. No versículo 20, Jesus diz que esses 7 candeeiros eram as 7 igrejas. Então o mundo contempla Jesus por meio da igreja. Foi o Senhor Jesus que disse: vós sois a luz do mundo. Então a igreja, para ser uma igreja verdadeira, ela possui parâmetros para serem observados, seguidos. Dessa forma, a igreja verdadeira, ela pode ser identificada por suas características. E também temos que ter ideia, irmãos, das questões controversas que falam sobre a igreja. Você já ouviu alguém falar assim: eu não preciso de ir à igreja porque eu sou a igreja? Quem já ouviu essa frase? Todo mundo, né? Eu sou a igreja. É uma frase errada. Ou então, algumas pessoas interpretam errado o termo igreja no grego. Na língua grega, a língua original do Novo Testamento, a palavra igreja sempre aparece como eclésia, né? Todo mundo já ouviu esse termo, eclésia. Então, a igreja é a eclésia de Deus. Aí as pessoas, interpretando erroneamente o texto, vão dizer: eclésia, chamados para fora. Então só é igreja se sair para fora. E alguns dizem, inclusive, que é errado se reunir num lugar específico, como um templo, porque se a igreja se chamada para fora. Só que o termo ekkalel, que dá origem à eclésia, esse termo eclésia, igreja, e chamar para fora, não era sair chamar para fora, não era ser chamado para fora da comunidade cristã. Esse termo é utilizado quando as pessoas eram chamadas, convocadas para saírem de suas casas e irem para uma assembleia na praça pública. Então, quando falavam assim: hoje nós vamos à eclésia, os gregos, né? Vamos à eclésia, vamos à assembleia, vamos sair de casa, chamados para fora e nos reunir em assembleia. Daí que vem o termo ekkalel, igreja no Novo Testamento. Então, precisamos saber quando que essa eclésia, quando que essa igreja é uma igreja verdadeira. Então, em primeiro lugar, uma igreja verdadeira é uma comunidade missionária. Então, nós não podemos acreditar de forma alguma que a organização é o ponto mais importante. A igreja é um corpo, um organismo vivo. A igreja do primeiro século é caracterizada pela evangelização. Então, uma igreja verdadeira, ela não é apenas uma organização sistêmica, não está ligado
há questões que às vezes nós valorizamos muito. Nós valorizamos muito. Organização, ata, regras. A igreja é um organismo vivo. É muito mais do que questões administrativas. Inclusive, eu até conversava com um amigo hoje, um outro pastor, sobre essa questão. Às vezes, alguns conceitos organizacionais até atrapalham o crescimento da igreja. Até calam vocações. Até atrapalham que muitas coisas caminhem. E com isso, muitas instituições não passam de instituições. Meus irmãos, é triste você parar para pensar que igrejas que já tiveram um número gigantesco de membros, hoje são templos vazios, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Você vai nos Estados Unidos, igrejas presbiterianas, batistas, igrejas congregacionais, metodistas então, que não tem membro mais. Existe um documentário inteiro, salvo engano, no History, naquele canal da TV a cabo. Eu assisti lá no History esse documentário, depois eu vou procurar na íntegra no YouTube, de igrejas que hoje o lugar onde prestam culto é um espaço menor do que esse, e que o resto foi alugado para cafeteria, cinema. Alguns templos viraram discoteca e pior, outros viraram mesquita, porque tinha mais muçulmano para frequentar do que cristão. Então, é impossível ser uma igreja verdadeira sem ter esse desejo de crescimento. Eu sempre falo isso aqui, e é um conselho que eu dou, né, aos presbíteros da igreja, ao nosso pastor também, eu falo com o pastor sobre isso, é esse desespero que muitos têm pelo crescimento numérico da igreja. Isso não é saudável. Não é saudável nós olharmos para, por exemplo, hoje temos poucas pessoas aqui, somos só nós, né? É errado eu me desesperar com isso e falar, a igreja está parada, a igreja está morta, os irmãos estão... Não, irmãos, não. Temos que agir como se a igreja estivesse cheia, orar para que o Senhor traga pessoas, visitar as pessoas que não estão vindo, exortar pessoalmente. Não adianta ficarmos, às vezes eu fico assim, eu vejo alguns pastores tendo uma postura que eu, enquanto fui pastor, não sou mais, mas fui e sempre preguei isso. Eu não vou ficar gastando meia hora de sermão onde eu posso falar sobre a glória de Cristo, sobre o pecado, sobre arrependimento, para ficar chamando a atenção de quem não veio no culto. E às vezes o irmão não veio no culto, que está desanimado, eu vou conversar com ele pessoalmente, abraçá-lo, bater um papo, entende? Essa questão, ela não pode nos causar desespero, deve nos motivar a sermos uma igreja missionária. Algumas igrejas têm um treinamento para isso, né? Tem pastores que têm na igreja deles um projeto para células, métodos de crescimento. Isso é legal? É legal, é bacana, mas nós podemos fazer isso do nosso jeito, visitar o irmão, conversar, falar com alguém. Os irmãos estão fazendo aqui distribuição de folhetos no terceiro domingo, é isso, é orar para que o Espírito Santo coloque diante de nós pessoas para ouvir o Evangelho. Essa deve ser a nossa motivação. A nossa motivação, irmãos, quando pregamos a alguém, não é apenas para ter mais gente na nossa igreja, é para ter pessoas salvas, alcançadas por Cristo, que venham para cá. Mas o nosso objetivo não é só esse, entende? Nós não pregamos para crescer apenas a nossa igreja numericamente, nós queremos ganhar almas para Cristo. Se vier para cá, melhor. A nossa intenção é essa, né? Venham para cá, mas não pode ser a nossa única intenção. Aí a pergunta é: uma igreja verdadeira, ela está preocupada em fazer adeptos ou fazer discípulos de Cristo? Então toda igreja sectária, adventistas, Testemunha de Jeová, a igreja dos mormons, o pessoal da congregação cristã do Brasil, esse pessoal que é mais sectário, que acredita que só eles que são os detentores do reino de Deus, eles só querem se expor para lá, eles não creem no Evangelho como nós cremos. Então, uma igreja autêntica é uma igreja missionária. Vamos ler juntos aí Atos capítulo 9, versículo 31.
Atos 9, 31, nós vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Olha o que diz o texto. Atos 9, 31. Vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia. Antes de crescer em número, vem o quê? Temor do Senhor, edificação, conforto do Espírito Santo, para depois vir crescimento. Então, uma igreja missionária é uma igreja verdadeira se tiver motivação verdadeira, como eu já falei anteriormente. Segundo ponto, irmãos, fidelidade à Escritura, fidelidade à Santíssima Palavra de Deus, à inerrante Palavra de Deus, fidelidade àquilo que é o legado da igreja, como disse o próprio Martinho Lutero, que o maior tesouro da igreja é o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu canto e repetir aqui, se nós não tivéssemos o nosso templo, não tivéssemos instrumentos, se nós nos reuníssemos em qualquer lugar, tendo a Bíblia pregada, nós seríamos a mesma igreja presbiteriana de São Isabel. Então, a fidelidade à Escritura é um identificador de uma igreja verdadeira, ou seja, a sua doutrina está fundamentada completamente nas Escrituras, sem tradições humanas, sem ideias humanas, e isso é um desafio, sabe por quê? Porque nós gostamos muito de tradição. Eu mesmo sou bem tradicional em muitos aspectos, mas assim, você pode ser tradicional na liturgia, no modo de enxergar o culto, no seu modo de se apresentar na sua indumentária, não tem problema nenhum. Mas em relação à doutrina, a Bíblia está em primeiro lugar. Quando alguém me pergunta assim, você protestante, você despreza a tradição da igreja? Não. Eu conheço bem a tradição da igreja. Eu leio os escritos dos pais apostólicos. Só que, quando alguma tradição não está em consonância com as Escrituras, eu não vou concordar. Antes vem a Bíblia, depois a tradição. A palavra de Deus, ela antecede a igreja. É um erro crasso dizer que a igreja veio antes da Bíblia. É um erro crasso. Só no Antigo Testamento já havia muito antes da igreja. A igreja, antes de possuir uma formação estrutural como tem hoje, já existiam os escritos dos apóstolos, os evangelhos já estavam sendo escritos. Mas a igreja foi fundada por Cristo. Ideologicamente, nós sabemos que sim. Mas a sua organização, como nós vemos hoje, veio depois, e o Antigo Testamento vem antes da igreja. E não é questão de datas. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, logo, é a Escritura a base da doutrina da igreja. Não existe melhor modo de reconhecermos uma igreja verdadeira do que pela doutrina que ela prega. Uma igreja que não preza pelo ensino das Escrituras é uma falsa igreja. Qualquer igreja que prega sem comprovação clara sua doutrina nas Sagradas Escrituras deve ser rejeitada. Portanto, se não é a Bíblia o centro de tudo que é feito na igreja, tal instituição é falsa. Por isso é importante nós conhecermos sempre o princípio da interpretação bíblica na igreja. Então não interessa o que o pastor diz, o que o padre diz, o que o bispo diz, o que alguém diz. Se não estiver de acordo com a Bíblia, nós não vamos aceitar. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé, ou nós vamos publicamente assumir o nosso papel para a igreja presbiteriana, no manual de liturgia, aquele livrinho que às vezes você lê na mão do pastor, eu também tenho em casa,
editado pela editora Cultura Cristã, no final sempre diz: você promete submeter-se à liderança, ao conselho da igreja, à fidelidade à igreja do Brasil, enquanto forem fiéis às Escrituras. Então, uma igreja verdadeira é uma igreja que caminha pela doutrina bíblica. Abra sua Bíblia em Atos 2, volta um pouquinho aí, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos ler juntos? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, olha só, antes de comunhão, partir do pão e das orações está o quê? Doutrina dos apóstolos, ensino apostólico, aquilo que os apóstolos deixaram escrito, aquilo que os apóstolos deixaram como legado para cada um de nós. Perseverar na doutrina dos apóstolos é olhar aquilo que é ensinado e comparar com a Bíblia. Se nós vamos falar sobre isso, nós temos um monte de doutrina por aí louca. Igrejas que pregam que você tem que andar de branco. Eu fui numa igreja uma vez, fui até convidado para pregar, e eu nunca tinha ido lá. Na época eu tinha mais tempo, né? E aí me chamaram: você pode vir pregar aqui na igreja? Eu falei: eu posso. E um irmão de lá, acho que era evangelista, tinha me visto pregar numa outra igreja, me convidou, porque já era membro daqui, já congregava aqui na igreja. E aí fui lá pregar. Me arrumei, tenho uma roupa social, vou até ter terno. Tem um terno no dia que era um evento. Aí quando eu cheguei, eu estou reparando que o lugar, a plataforma que eles chamam de púlpito, né? Aquela plataforma com um púlpitozinho no meio ali. Quem estava dirigindo o culto ficava atrás de um púlpito grande, então eu não tinha reparado. Eu só reparei quando o irmão que estava lá em cima, durante alguém cantando, foi no banheiro. Aí ele desceu, eu tinha visto um par de sapato, um par de sapato assim, do lado. Eu falei: gente, que coisa estranha, como é que lá um par de sapato, pensando, né? Um par de sapato no meio da igreja, que absurdo. Mas era do irmão que estava dirigindo, do pastor lá. E aí desceu, calçou o sapato para poder ir no banheiro. Aí quando estava chegando de pregar, eu falei assim: não acredito. Aí o irmão que me chamou: presbítero, você vai pregar lá, mas aqui na igreja, os irmãos que vão subir para o púlpito para pregar, eles têm que estar sem o sapato. Aí eu falei: como assim? Tem que tirar o sapato para poder pregar lá em cima e tal. Meu pé cheio de talco na meia, para a gente ir embora. Eu falei: cara, não, tem que tirar o sapato para pregar. Não, o irmão pode pregar lá em cima, lá no altar, né? Porque a gente vê como foi lá, que lá como foi com Moisés, lugar santo, tira a sandália dos pés. E eu com vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo, ouvindo ele falando. Eu falei assim: não, se eu pregar aqui embaixo, você tirar o sapato? Não, aí eu não fico à vontade, então vou ficar à vontade. Vou ficar esse sapato para pegar ele debaixo dele. Peguei, quando acabou o culto, aí o homem falou comigo: irmão, não estranha. Eu falei: irmão, não estranho sim. Respeito, cada igreja vem aqui como convidado, mas é muito esquisito isso, irmão. O texto lá de Moisés, aquela ocasião, era uma outra aliança, era um outro tempo, era um processo revelacional. Nós estamos em Cristo, mas é doutrina estranha, não é? Outro pastor aqui da região, não vou falar o nome, ele proibia que as irmãs, ele perguntava às irmãs se estavam no seu ciclo menstrual, porque se estivessem, não deveriam tomar ceia. E é daqui da região, tá? Foi uma das maiores igrejas pentecostais aqui de Santa Isabel, que tinha congregação em tudo quanto é lugar. Os irmãos talvez não saibam disso, mas eu sei. E ele falava de púlpito. Já vi ele falar de púlpito. Eu vi ele falar uma vez na rádio, quando tinha a rádio de Santa Isabel, ele falando isso. Irmão, domingo teremos ceia. As irmãs que estão no seu período da imundícia, as irmãs sabem que eu vou manda a lei de Deus, né? Para não entrar no arraial, então não participe da ceia. E a igreja lotada, e o povo aplaudindo. Doutrinas erradas, porque não estão fundamentadas no texto do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele
deve ser aceito pela igreja? É lógico. As doutrinas do Antigo Testamento que se repetem no Novo Testamento, nós abraçamos. Tudo aquilo que está nos 10 mandamentos, você vê repetido no Novo Testamento, exceto a guarda semanal do sábado. Mas o resto está no Novo Testamento também. Entende? Então hoje nós cristãos cremos que o sábado cristão é o domingo pela ressurreição, como nós de Cristo, como nós já falamos aqui outras vezes. Então, irmãos, fidelidade à Bíblia, fidelidade à doutrina. Você olha para uma igreja e você percebe que os seus líderes, seus pastores se importam em explicar o texto bíblico. Sabe? Não adianta, irmãos, eu abrir aqui um versículo e ler lá, e Jesus chorou, né? Irmão, Jesus está chorando por você hoje, para você se converter. Meus irmãos, Jesus chora por esse mundo pecador. Jesus chorou porque ele amava Lázaro. Jesus era humano. Aí você encontra uma doutrina, a plena encarnação do Verbo. Entende? Como aquela pessoa que, eu já vi uma pessoa dizer isso, inclusive, que se você matar o seu leão, Deus te dará favos de mel a comer. Baseado na história de Sansão, né? Que ele matou um leão, o leão morreu, e teve abelhas que colocaram mel e ele comeu, mas ele pecou, ele quebrou o seu voto. Então, assim, a má interpretação, a pregação simbólica, alegórica e principalmente a falta de ensino sistemático das Escrituras e a não exposição da palavra de Deus é um sinal, um ponto negativo. Uma igreja verdadeira é fiel às Escrituras. Segunda, terceira, oração. Desejo por orar. Uma igreja verdadeira é uma igreja que ora, faz vigília de oração, ora com intensidade. Meus irmãos, é claro, cada um de nós tem um tipo de voz, cada um de nós tem uma entonação na voz, mas você percebe que às vezes as pessoas oram repetindo apenas aquilo que estão acostumadas a falar. Existem pessoas que não derramam uma lágrima durante a oração. Existem pessoas que não têm prazer de orar em casa. Isso é um sinal ruim. Existem igrejas, por exemplo, aqui na nossa igreja, devido a nós termos um princípio regulador do culto, né, na nossa liturgia, e a liturgia reformada, ela carrega essa questão da oração durante o culto. Nós oramos para começar o culto, oramos em adoração, oramos por confissão, e oramos intercessoriamente, oramos pela pregação, oramos pela conclusão do culto. Estamos sempre orando, certo? Durante o culto. A igreja deve ter a oração como uma prática natural, não apenas uma imposição. Então, reunião de oração é o sinal de uma igreja verdadeira. Mas Diego, tem tão pouca gente. Mas estamos aqui. Terças, primeiro sábado, deveria haver reunião de oração de todas as sociedades internas. Na minha opinião, a SAF deveria fazer uma reunião de oração na igreja, como nós fazemos. Os jovens, adolescentes deveriam fazer. A SAF também ora dessa, né? Podem falar da nossa SAF, porque a SAF sempre está se reunindo para orar. Mas todas as sociedades deveriam promover com regularidade reunião de oração. Irmãos, olha só, existem despertamentos espirituais que começaram com reuniões de orações como a nossa aqui, na história. O grande despertamento da Igreja Metodista Calvinista Escocesa foi por meio da oração da reunião de oração promovida por um leigo. Agora eu não lembro o nome. Eu estava lendo, existe um livro muito bom que é sobre despertamento espiritual e avivamento de... É um livro que foi tese de mestrado de um pastor presbiteriano falando sobre foi Mark Jones, e ele conta nesse relato de um jovem que era membro de uma igreja e falou para o pastor: sou um jovem, porque eu falo um homem solteiro, né? Pastor, eu queria me reunir na igreja para orar toda segunda-feira, e que o senhor deixasse quem viesse vir, quem quisesse vir, pudesse participar. O pastor falou: não, eu conheço você é uma pessoa estudiosa da Bíblia,
é um membro fiel da nossa igreja, pode fazer. E aquele irmão vinha abrir a igreja e falava domingo na igreja: irmão, segunda-feira eu estou aqui na igreja orando, vem aqui orar comigo. Só falava isso. Ele era um moço, membro da igreja. Começaram a vir. As segundas-feiras passaram a encher 3 vezes mais que no domingo. E aquela igreja, em um ano, triplicou o número de seus membros. Começou com uma reunião de oração promovida por uma pessoa, membro comum da igreja. E isso não aconteceu uma nem 2 vezes, aconteceram várias vezes. Volte na sua Bíblia aí, uma folha, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1,14. A oração da igreja é para todos. Vamos ler juntos? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ninguém estava excluído. Mulheres, crianças, se tivessem, homens, todos os membros da igreja de Jesus devem estar prontos a dedicar-se à oração. 4º lugar, obediência ao ministério pastoral. Uma igreja verdadeira é uma igreja que obedece e honra a sua liderança. Infelizmente, esse é um dos pontos mais complexos nos dias atuais, pois o ministério pastoral, além de ser desprezado, é amplamente posto em dúvida. De fato, há muitos pastores que deixam a desejar, pois existem escândalos. Muitos ministros não são fiéis servos de Deus. Todavia, os maus exemplos não podem onerar os bons. Irmãos, olha só, quem tem pastor pilantra por aí, a gente sabe que tem. Quem tem pastores, presbíteros que não honram o ministério que receberam, a gente sabe que tem, gente. Tem ou não tem? Agora, isso vai desqualificar quem faz o certo? Agora, isso vai desclassificar aquele que está sendo fiel? A igreja precisa crer que Deus instituiu homens para liderar o seu povo, para expor as Escrituras, para pregar, para ensinar, para disciplinar, para exortar, para guiar o povo de Deus. Nós não cremos que os pastores, os líderes da igreja são intermediários entre Deus e os homens. Nós não cremos nisso. Isso é um erro. Mas nós cremos que os ministros do Evangelho são servos da igreja, que foram eleitos e ordenados para servir a igreja, para fazer coisas que às vezes outras pessoas não gostariam de fazer. Algumas questões do ofício são ruins, são chatas, dão trabalho. Irmãos, cada vez que uma pessoa cega vai pregar, ela gasta tempo estudando, se preparando. Em igrejas sérias que exigem formação teológica, alguém para ser pastor estuda. Na igreja presbiteriana, vou dar um exemplo. Não é só presbiteriana não, mas os metodistas também são assim, os luteranos, os anglicanos, os congregacionais, os batistas. Você faz o seminário, 4 anos. 4 anos você poderia fazer engenharia, psicologia, filosofia, sabe? Arquitetura. 4 anos você não faz uma faculdade secular para se colocar no mercado de trabalho, vai fazer o quê? Teologia, ciência da Bíblia. Aí lá no seminário você faz o vestibular para entrar, você estuda língua portuguesa, inglês, estuda um monte de, não é só o texto bíblico não, não é só aquilo que é muito bom para a gente que gosta da teologia não, estuda um monte de coisa, são 4 anos, aí você se forma. Que legal, peguei meu diploma, agora você é pastor. Não, é licenciatura ainda. Aí você fica licenciado. 1 ano, às vezes 2. Se passar naquele crivo, se tiver campo, você é ordenado ou não. Não é assim, ó, presbítero Flávio? E aí? Fácil, né? Aí depois que você é ordenado, passou por esse processo todo, a pessoa olha para você e não te respeita, não quer lhe obedecer, não honra o seu ministério. É bem frustrante isso, né?
tem que se colocar no lugar do sujeito. Eu não estou falando de pastores de fundo de quintal, estou falando de pastores que passam pelo processo, sabe? Então, irmãos, temos que honrar o ministério pastoral. Primeiro, porque ele foi instituído pelo próprio Senhor. Abre aí, eu peguei os versículos só em Atos para poder facilitar. Estou terminando já, tá, gente? Estou fazendo bem rápido. Atos capítulo 20, versículo 28. Esse versículo ele é fabuloso. Atos 20, 28. Na própria epígrafe, isso aqui vale tanto para pastor, presbítero docente, quanto para presbítero regente, tá? Porque aqui é Paulo em Mileto falando aos presbíteros de Éfeso. Olha o que diz Atos 20, 28. Vamos ler juntos. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem instituiu os presbíteros? Quem constituiu? De acordo com o texto? O Espírito Santo. Então, irmãos, temos que procurar honrar aqueles que foram chamados para exercer o seu ministério. O presbítero regente, ele passa por uma assembleia. Os presbíteros que temos e que teremos é a assembleia, claro, pela orientação de Deus, que elege. Entende? Então temos que ter presbíteros, diáconos. Então, assim, temos que honrar tanto os ministros quanto os oficiais da igreja. Quinto e último lugar, irmãos, ministrar corretamente os sacramentos. Quais são os dois sacramentos que nós, protestantes, cristãos, bíblicos, cremos? O batismo e a ceia do Senhor. Então, não é aquela briga com os irmãos imersionistas que creem que o batismo, como batistas, né, tem que enfiar na água. Até porque, já cansei de explicar aqui, cansei de ouvir o pastor batista, irmãos da igreja batista, de igreja pentecostais, falando assim: esse batismo está errado porque jogaram na cabeça dos outros. A palavra batismo no grego, baptos, significa imergir. Aí você olha para a pessoa e vê que realmente não entende muito de grego, né? A palavra baptos, ela, como todo grego, a palavra tem mais de um significado, não é como o português. Então, baptos significa emergir ou ter água sobre a cabeça. E ela pode ser utilizada dos dois modos, porque em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que o povo de Israel foi batizado tanto no mar quanto na nuvem, porque eles passaram pelo meio do mar e mesmo assim passaram por debaixo da água, porque estava em terra seca. Então eles não estavam medidos, né? Eles passaram por debaixo da água, ou seja, estavam separados pelo meio da água. Então não teve ali uma imersão na água, eles passaram pelo meio da água. E na nuvem, porque diz o texto em Êxodo que o Senhor ia diante do povo de Israel de dia como coluna de nuvem. Então eles estavam debaixo da nuvem, batizados. Então não é essa briga, mas batizar como Jesus ensinou. Como que é o batismo, a fórmula batismal no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, que o próprio Senhor Jesus instituiu? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a invocação da Santíssima Trindade no batismo. E a ceia do Senhor, irmãos, ministrada como está na Bíblia. Como que a Bíblia ensina que a ceia deve ser ministrada? Como que aconteceu a ceia? Jesus disse, Jesus pegou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos. Todos comeram o pão, não comeram? Não é isso? Depois ele pegou o cálice, ele deu graças e deu aos seus discípulos. Todos beberam. Só é ceia, só é o sacramento da comunhão do corpo e do sangue de Cristo quando há cálice e pão. Os elementos não podem ser subtraídos. Então não tem essa de pegar o pão. Olha, esse pão aqui, quando estava amassando, eu botei uma gota de vinho dentro dele, então come só o pão. Não é o ensino do Novo Testamento. Então, uma igreja verdadeira, ela pratica tanto o batismo e a ceia
nessa forma. Aí, como eu falei, existem tradições que não são bíblicas, nós não somos obrigados a obedecer. Outras tradições nos ajudam a entender alguns princípios. Por exemplo, você não vê no Novo Testamento nenhum texto que diz assim: só deve tomar a ceia quem for batizado. Você não vê isso. Mas durante a história do cristianismo, todos os cristãos, antes de tomarem a ceia do Senhor, eram batizados, porque o batismo era o rito de iniciação. Entende? Então, a pessoa sendo batizada, e o Novo Testamento fala que o batismo é a inclusão no corpo de Cristo. Então, a pessoa recebeu o batismo, que o batismo em água é o símbolo, é o sinal visível do selo do Espírito Santo, que é invisível. Então a pessoa se batizava, entrava na comunhão da igreja e passava a tomar a ceia do Senhor. Então, assim, aquilo que está na tradição, que nós vemos no texto bíblico, você não vê Jesus instituindo ceia antes de instituir o batismo. Não é isso? O batismo vem antes da ceia, porque a ceia foi instituída na Páscoa, perto da morte de Cristo, perto da morte do nosso Salvador, certo? Todos os discípulos já batizavam, então o batismo vem antes da ceia, por isso, entende? Então a igreja verdadeira, ela ministra os sacramentos de maneira correta. E a conclusão é: bom, mesmo sendo uma exposição bem simples, nós temos isso como um método identificador. Por isso, irmãos, só seremos enganados se nós quisermos ser enganados. Só dá para enganar se você quiser, porque está aqui. Se segue esses princípios, existem igrejas sérias que o culto não é tão agradável para nós. Nós presbiterianos, nós temos um problema sério em relação ao culto. Eu conheço uma igreja que é uma igreja bem séria, e o pastor é um homem de Deus, é um homem sério, a pregação é boa, mas o culto deles, para mim, é muito barulhento, os instrumentos são muito altos, a equipe de louvor é muito agitada, mas eu não gosto disso por causa do presbiteriano dentro em mim. A gente não gosta de muito barata, muito palma, mas isso aí não é motivo para nós desprezarmos uma igreja. Mas se essa igreja seguir esses princípios, aí sim pode ser identificada como uma igreja verdadeira. Amém? Amém. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Deus abençoe. E aqui, olha, Senhor, tudo que você vai concluir. Então canta mais um. Canta.